Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Vamos estar aqui abrindo esse momento com Deus, tá? Fazendo uma oração, apresentando esse momento para Ele, convidando Ele para estar conosco, tá bom? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu convido o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para junto estar aqui conosco, Senhor. Que a gente possa sentir a tua presença, Pai, que a gente possa vir a tê-lo ao nosso lado, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a presença do Espírito Santo para vir falar aos nossos corações, Pai. Que os nossos corações estejam receptíveis a esse pão diário que fazemos todos os dias aqui, Pai, através do seu devocional, Senhor. Pai, que esse momento seja o nosso momento de secreto, nosso momento de encontro, nosso momento, Pai, aonde nos alimentamos da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Então, gente, a gente está no capítulo 9 de Marcos, tá? Pega a tua Bíblia e abre no versículo 7. Porém, tenho algo para te falar. Aqui no capítulo 9, tá? Como todos os outros capítulos, eu aconselho você a ter o seu momento de secreto com Deus, tá? Então, o seu momento particular com Ele, aonde Ele vai vir falar diretamente ao seu coração, no seu particular contigo, aonde realmente Ele quer falar diretamente a ti, tá bom? Então, não deixe de abrir sua Bíblia, não deixe de estudar o capítulo, você e ele, somente vocês dois, tá? Aonde vocês possam vir criar esse laço, esse vínculo, tá bom? De intimidade entre vocês dois, tá bom? Então, aqui no capítulo 7, tá? Aqui, nessa parte aqui, é onde fala que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, tá? E ali naquele monte, Pedro, Tiago e João viram a aparência de Jesus mudar, tá? Ele ficou, aqui ó, a roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar, tá? E ao mesmo tempo aqui, eles viram junto com Jesus Elias e Moisés, tá? E além disso, eles ouviram uma voz, tá? E essa voz era a voz de Deus dizendo, que é justamente o que a gente vai ler. E logo depois uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. É aqui que Deus quer falar conosco, tá? Isso aqui foi... quando eu li isso aqui, eu lembrei de um momento da minha vida. E eu até falei assim, eu posso falar, né, sobre isso para eles, porque nem tudo Deus ainda permite que eu testemunhe para vocês, tá? Então eu acredito que venha a ser gradativo, acredito que venha a ser aos poucos. Eu lembro que teve um momento da minha vida que o Espírito Santo trouxe ao meu coração agora, que a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito muito marcante na minha vida, tá? Então, eu passava muito tempo da minha infância com ela, e ela é uma mulher cristã, tá? Apesar dela ter as limitações dela como leitura, porque ela é uma pessoa semi-analfabeta. Então, ela conseguia ler a Bíblia e ela tinha os entendimentos da palavra, tá? Tinha muita fé em Deus, tem muita fé em Deus porque ela ainda tá viva, tá? E ela sempre falava assim pra mim, desde quando eu era pequena, eu ficava com ela falava assim, Beta, se você quiser escutar a voz de Deus, você pede para Ele, porque eu já escutei. E é lindo, é uma sensação que não tem como te explicar como é que é, só você escutando. E eu lembro que eu escutava aquilo dela e eu ficava assim, mas como assim escutar a voz de Deus? Como assim, sabe? E eu lembro que a partir do momento que ela começou a falar isso pra mim, eu lembro que eu comecei a pedir, mesmo do meu jeito, mesmo não sabendo como orar, mesmo não sabendo como ter relacionamento com Deus, que eu era pequena, aos 14 anos, Deus veio a mim, veio essa voz audível a mim, tá? Eu lembro que eu sempre quando eu morava com os meus pais, e eu dividi o quarto com a minha irmã,
E eu lembro que foi durante a madrugada e minha irmã estava dormindo no mesmo quarto que eu, tá? E eu lembro que eu escutei essa voz dizendo que ele estava ali, né? Pelo fato de eu ter acreditado no que ela falou, né? Ter exercido uma fé, ele veio ali e falou comigo, veio pra mim, falou comigo em voz audível e eu escutei. Só que o interessante é que é como se fosse uma voz de dentro pra fora, entende? Mas ao mesmo tempo que era uma sensação de dentro pra fora, a voz era perceptível ao ouvido. Porém, eu lembro que quando aconteceu essa situação comigo, eu olhei pra minha irmã e minha irmã estava dormindo, ou seja, ela não escutou a voz que eu escutei, tá? Então, o que eu aprendi daquilo ali? Eu lembro que no dia seguinte eu fui pra minha avó, a gente morava próximo, eu falei, vó, eu escutei a voz dele, ele falou comigo e ela ficou super feliz, sabe? Porque acredito eu, pelo fato de ela ter passado aquela lição pra mim, né? Eu também ter escutado e ela ficou muito feliz por aquilo, né? Por tudo que aconteceu. Então, eu lembro que isso aconteceu comigo e eu nunca mais esqueci isso, gente. Eu lembro que tem, às vezes, momentos que a gente, da minha caminhada, do meu processo com Deus, às vezes a gente fica abalada com as situações que a gente passa, com as lutas, com as guerras. E o Espírito Santo sempre me lembra, você lembra que você escutou a voz de Deus? Então, se Ele já falou com você aos 14 anos, então continua e persevera, não desiste das promessas de Deus para sua vida. Tá? Então, o que Deus quer falar conosco aqui, tá? O que a mensagem que é para ser passada hoje? Deus se faz presente para aqueles que o buscam de todo o coração, tá? Eu lembro que na época que eu buscava, mesmo sem ter conhecimento da palavra, eu só conhecia Ele de ouvir, entende? Eu ainda não tinha um relacionamento com Ele. Foi a partir desse momento de ter escutado a voz dele que eu comecei a ter mais sensibilidade em querer buscá-lo, tá? Porque eu vi que era real, tá? Então, ali eu tava como uma criança, né? Deus fala, deixa vir a minhas crianças, seja como uma criança, para a gente entrar no reino dos céus, nós precisamos ser como criança. O que é ser como criança? A criança é aquela pessoa inocente, aquela pessoa que não tem maldade, né? Aquela pessoa que perdoa com facilidade, aquela pessoa que tem um coraçãozinho. Se você fala algo para ela, né? Você promete algo para uma criança, ela vai colocar aquilo dentro dela e ela vai acreditar que você vai dar, entende? Que você vai fazer. É essa inocência que Deus quer que a gente seja com Ele, da mesma forma, entende? Então, se Deus lançou uma palavra na tua vida, lançou uma promessa na tua vida e disse que vai fazer na tua vida, vai acontecer, seja como uma criança de acreditar, tá? Tenha um coração puro e genuíno de acreditar que aquela palavra lançada sobre a sua vida, ela vai acontecer, tá? Eu sempre chego e falo aqui, eu sempre falo que Deus age na reciprocidade. Então, quanto mais você se der a Deus, mais de Deus você vai ter, tá? Então, aqui da mesma forma que Deus falou com Jesus no monte lá na frente de Pedro, Tiago e Elias, de Pedro, Tiago e João, seja você, chega hoje para Deus em oração e fala, Senhor, se a Roberta escutou, eu também quero te escutar, entende? Chega para Ele com o coração puro e fala, eu quero escutar a sua voz. Ele vai vir falar com você, tá? Mas seja perseverante no que você quer, tá? E tenha fé, exerça a sua fé que vai acontecer, tá? Na época que aconteceu comigo, é o que eu disse aqui, eu não tinha noção de o que era fé, né? O que era aquilo, mas eu estava tão determinada em querer escutar a voz de Deus, né? De saber como é que é, para ter a mesma sensação que a minha avó teve, que eu perseverei ali, eu exerci uma fé mesmo sem saber o que era fé, tá? Então, pede a Ele em oração que você quer escutar a voz dele, que você o quer perto de você, que Ele vai vir até você e vai se mostrar presente para ti, tá bom, gente? E que a gente não pode deixar de acreditar, tá? Deus, Ele age por meio da fé na nossa vida. Então, exerça a sua fé em todos os momentos da sua vida, mesmo que ela pareça que não tem saída,
mesmo que ela pareça que acabou, mesmo que ela pareça que você chegou no fundo do poço, mesmo que ela pareça que nada mais vai acontecer. Saiba você que para tudo acontecer na nossa vida é uma oração de distância. Então, ore mais. Ah, Roberta, mas eu oro muito e nada acontece. Então, exerça a sua fé. A fé e a oração, elas andam juntas. Exerça a fé. A fé é você acreditar em algo que você não vê, mas sabe que vai acontecer. E a oração é você colocando em prática o que você está acreditando. Entende? Então, exerça a fé. Tá? E vá de encontro ao que Deus tem para sua vida. Dê o primeiro passo. Deus vai colocar o chão. Tá bom, gente? Então, queira ter relacionamento com Ele. Ter relacionamento com Deus é algo muito importante. Queira ter relacionamento com Ele. Queira ser esse filho que tenha intimidade com o Pai, que permite dele ser a diferença na tua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Eu vou fazer uma oração aqui de encerramento. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Pai, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e venha frutificar, Senhor, e criar raiz. Pai, que nós estejamos em maior dependência de Ti, Pai. Que a gente venha te buscar em espírito e em verdade, onde a gente quer o secreto contigo, onde a Sua palavra venha falar aos nossos corações, Senhor. Pai, que nós sejamos, Pai, aqueles corações obedientes a Ti, Pai, que escuta a palavra e coloca em prática, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, Senhor, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que liberta, que sara, que cura, Senhor. Que cada vida aqui, Pai, venha ter o coração trabalhado pelas Tuas mãos, Senhor. Que cada vida aqui venha se sentir amada por Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo. E que seja feita a Tua vontade sobre a vida de todos nós. Amém. Gente, obrigada. Tá? Que você tenha um excelente dia, que Deus venha a ser a sua prioridade, tá bom? E que vocês venham ter a vida de vocês transformada. Em nome de Jesus, tá? Amém. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.